Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Existe uma regra completamente sagrada para os leitores. O livro é sempre melhor que a adaptação ou a série. Mas será que isso é verdade? Bom, nem sempre. Existem filmes e séries que pegam a história original e melhoram ela, tanto aos personagens, quanto a narrativa, quanto o impacto emocional. Hoje vamos falar de 4 casos que a adaptação foi bem melhor que o livro. Eu sou a Perséfone e este é o Bambonella. I'm Elena. I'm Stefan. His name is Stefan Salvatore. I have to know her. Vamos começar pela série The Vampire Diaries, ou em português Diários do Vampiro, escrito pela L.J. Smith, que no dia de hoje já é falecida, e ela possui 10 volumes. A adaptação tomou muitas liberdades e o que acabou funcionando muito melhor do que no livro. No livro, a Helena, que é a personagem principal, é descrita como loira, extremamente popular e muito arrogante. Ela é quase ali a Queen Bee, a abelha rainha do colégio. Que aí a gente já vê algumas diferenças entre a série. Na série, além dela ser morena, ela se torna mais humana e emocionalmente muito mais complexa, especialmente depois da morte dos pais. E isso faz com que o público se conecte muito mais a ela. E outro ponto importante são os irmãos Salvatore. Nos livros, o Stefan e o Damon têm personalidades muito simples. Já na série, eles ganham arcos dramáticos muito mais profundos. Principalmente o Damon, que sai ali do anti-herói, o vilão, para um dos personagens mais complexos da história. Além disso, a série expandiu muito do universo sobrenatural e criou um ritmo mais intenso e cheio de reviravoltas. Vamos falar agora sobre Gossip Girl. You'll never believe what's on Gossip Girl. Someone saw Serena getting off the train at Grand Central. Good. Things were getting a little dull around here. Eu li os livros recentemente e a diferença entre a série e os livros é muito gritante. São, se eu não me engano, 11 livros no total, escritos pela Cecily von Ziegler. Os livros são divertidos de ler, mas tem muitas problemáticas que a série também acabou não mostrando, que foi a parte... O pessoal tá sempre fumando e eles são adolescentes. E a série conseguiu transformar essa história em algo muito mais icônico. Primeiramente, os personagens ficaram mais complexos. Por exemplo, a Blair Waldorf, que se tornou muito mais carismática e complexa na série, cheia de frases marcantes e momentos memoráveis. E o mesmo vale para o Chuck Bass, que nos livros ele é simplesmente ali um personagem secundário, mas na série ele se tornou um dos protagonistas mais importantes. E outro ponto disso é a estética. A série criou uma identidade visual luxuosa de Nova York, mostrando festas, modas e intrigas da elite jovem de Manhattan. E esse estilo ajudou a transformar Gossip Girl no sucesso que foi, nesse fenômeno cultural e algo que os livros nunca alcançaram no mesmo nível. I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment. No, I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm Details last of night. your incompetence do not interest me. Who is that? Nobody. Well, Human Resources sent her up about the new assistant job, and I was sort of pre-interviewing her, but she's hopeless and totally Well, wrong. So. clearly I'm going to have to do that myself because the last 2 you sent me were completely inadequate, so send her in. That's all. O Diabo Veste Prada, o nome do livro também é igual ao do filme, Lauren Weisberger, onde a nossa protagonista é uma jornalista que começa a trabalhar numa editora de moda extremamente exigente. Nos livros, a nossa protagonista Andrea muitas vezes parece passiva e constantemente reclamando, assim,
tempo inteiro, o que se torna um pouco maçante. Já no filme, a sua jornada é mais clara e emocionante. Mas o grande motivo por essa adaptação ter sido memorável é graças a uma pessoa, Meryl Streep, que fez ali o papel da Miranda, a chefe maldosa. A atuação dela transformou a Miranda num ícone do cinema e é lembrada até os dias de hoje. No filme, ela transformou a personagem numa mulher mais fria, empoderada e sofisticada, criando uma vilã muito mais interessante. Essa interpretação foi tão memorável que deu o Oscar a Meryl Streep. Vamos por uma polêmica agora, chamado O Clube da Luta. I want you to hit me as hard as you can. And this is how I met Tyler Durden. Hit me in the ear! Wait, back up. Let me start earlier. O filme, que foi dirigido por David Fincher, foi baseado num romance escrito pelo escritor Chuck Palahniuk. Eu espero que eu esteja pronunciando o nome dele corretamente, porque é meio complicado. E ele foi lançado em 1996. A história acompanha um narrador sem nome que vive numa rotina vazia, consumista e extremamente solitária. E a sua vida muda completamente quando ele conhece o Tyler, um personagem carismático, caótico e contra o sistema. Juntos, eles vão criar o Clube da Luta, que é um lugar onde homens comuns se reúnem para lutar e liberar a frustração do dia a dia ali da sua rotina. O livro é uma crítica muito forte ao consumismo e à sensação de vazio da sociedade contemporânea. Mas o filme conseguiu transformar isso numa forma mais visceral e impactante. O diretor usou ali cortes rápidos, narração em off e até mesmo mensagens subliminares para colocar o telespectador dentro da mente instável do protagonista. Mas talvez a principal diferença esteja no final. No livro, o final é mais ambíguo e contido. Já no filme, o final tem uma visão muito mais poderosa, visualmente falando. O protagonista observa prédios desmoronando, enquanto segura a mão da Marla, ao som de Where Is My Mind? E essa cena transformou num dos momentos mais icônicos do cinema moderno. Curiosamente, o próprio autor admitiu ali em algumas entrevistas que ele prefere o final do filme do que do livro. Ou seja, neste caso raro, até o próprio autor conseguiu concordar que o filme conseguiu elevar o seu livro a outros patamares. Nos livros, normalmente a gente tem mais detalhes, mais espaço para desenvolver o personagem e muito mais história que normalmente não é contada durante o filme ou a série. Mas às vezes isso acontece ao contrário. Diretores, roteiristas e até mesmo atores conseguem transformar essas histórias em algo ainda mais forte, emocionante e memorável. E esses 4 casos mostram exatamente isso. Agora me conta aqui nos comentários qual adaptação você acha que é melhor que o livro. Não se esqueça de deixar o seu curtir e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!